Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Professor Renato Janine, bom dia. Professor, qual o sentido ético de cobrar impostos? É correto? E quais devem ser os impostos mais importantes na sociedade? Esta é uma questão particularmente importante porque este ano o Brasil está completando 100 anos da criação do imposto de renda. A criação desse imposto representa mundialmente, e se deu mundo afora por essa época mesmo, começo do século XX ou ao longo do século XX, representa mundialmente uma mudança de foco do tipo de imposto. Em vez de se dar ênfase aos impostos, por exemplo, de importação, que respondiam por uma fatia substancial da sustentação dos aparelhos de Estado, ou nos impostos de venda, passa-se a dar mais importância para o que as pessoas recebem. Vejam, há dois impostos que atendem a uma preocupação social importante. Aqueles que cobrem a propriedade e aqueles que cobrem a renda. Os impostos que cobrem a propriedade, por sua vez, se dividem. Eles são, no Brasil, o IPTU, que cobre as propriedades de terrenos urbanos, o ITR, que cobre a propriedade rural, e ainda o IPVA, que incide sobre os veículos automotores. Basicamente são esses três. O imposto de renda, por sua vez, é aquele que afeta o que as pessoas recebem. E nele é particularmente importante o imposto de renda de pessoas físicas, porque é o que incide sobre a renda na hora que ela é apropriada para o indivíduo. E aí se pode saber se esse indivíduo é rico ou pobre, se ele pode pagar mais ou menos. Essencialmente, o sentido social do imposto consiste em cobrar mais de quem pode mais e efetuar uma transferência de renda para quem pode menos, levando-se em conta que numa sociedade moderna, sobretudo numa sociedade de país intensamente desigual, intensamente injusto socialmente, como o Brasil, uma pessoa é pobre não porque ela trabalhou pouco, não porque é vagabunda, mas por questões sociais, muitas vezes por uma herança maldita que vai atravessando as décadas, os séculos e vai fazendo que, por exemplo, negros tenham muito menos renda do que brancos, que pessoas de família pobre, de qualquer origem que seja, de qualquer cor que sejam, perpetuem a pobreza. As pesquisas do economista francês Thomas Piketty, elas mostram particularmente como se perpetua essa desigualdade, em boa parte pela herança, que aí é outro imposto também que precisa ser revisto, porque no Brasil ele é muito pequeno e nos países desenvolvidos ele chega a ser muito alto, inclusive nos Estados Unidos, tão celebrados pela direita brasileira como um país que tem uma tributação mais leve, que tem um rendimento, um incentivo à busca da renda. Então, esses são os pontos importantes que eu queria ressaltar. Mas, professor, não é injusto cobrar mais de um do que de outro? Não, não é. O imposto mais injusto que existe é justamente o imposto que cobra o mesmo de todos. A chamada captação, que vem de capta, cabeça, e que era uma forma medieval, colonial, arcaica, de cobrar de todas as pessoas, independente da renda, o mesmo valor. Digno de nota que Margaret Thatcher, quando reverteu uma série de conquistas sociais que tinham sido feitas na Inglaterra, em nome de um hiperliberalismo, de um ultraliberalismo, mandou que as prefeituras parassem de cobrar imposto sobre imóvel e começassem a cobrar um imposto igual de cada indivíduo, fosse ele rico ou pobre, o que foi uma gigantesca transferência de renda da sociedade para os ricos. E isso não tem nenhuma justificação possível, porque um dos papéis importantes do Estado é justamente prover bens sociais, prover bens para os mais pobres que deem a eles condições de crescerem. Não se trata de dar para eles de presente dinheiro, trata-se de dar para eles condições de eles se desenvolverem mais. Então, nesse sentido, o imposto justo realmente é aquele que, sem prejudicar o incentivo da ação econômica, e por isso o imposto de renda a pessoas jurídicas não é tão bom, porque ele não afeta a riqueza das pessoas, ele afeta o capital das empresas, mas o imposto justo é aquele que, sem prejudicar as atividades econômicas, fortaleça a capacitação dos mais pobres para a vida, para a profissão, para a cidadania. Este foi o professor Renato Janine, que conversou comigo, Márcia Avanza. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro.